Está começando mais um Tribuna Unitoledo, o seu canal universitário de comunicação jurídica. Nesta edição traz como tema: tatuagens podem impedir a aprovação de um candidato em concursos públicos? Para falarmos mais sobre isso, estou com o professor do curso de Direito, que também é mestre e doutorando, Moacir Miguel de Oliveira. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Bianca, muito obrigado. Professor, a pessoa que tem tatuagens, ela pode ser aprovada em concursos públicos aqui no Brasil, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal? Essa questão é uma questão muito polêmica. Nós temos, na história da humanidade, um preconceito muito grande com relação às tatuagens, principalmente no surgimento das tatuagens, né? Nós havíamos um entendimento de que quem ostentava algum tipo de tatuagem pertencia à marginalidade, à criminalidade, era uma pessoa fora do corpo social, né? Uma pessoa que se envolvesse com algum tipo de crime, de delito ou de comportamento inadequado. Nós percebemos que com o avançar das épocas, a humanidade entende que hoje, nos dias atuais, nós temos a tatuagem como uma expressão de arte, como um símbolo da manifestação do pensamento, a manifestação da expressão. E isso fez com que um caso específico envolvendo um policial militar fosse questionado no Poder Judiciário. Nós temos um caso no estado de São Paulo em que uma pessoa que tentava ingressar na Polícia Militar Paulista tinha uma tatuagem em sua perna esquerda e ela vai sendo aprovada nas fases do concurso e quando chega na fase de exame médico, ela é reprovada porque os médicos entendem que aquela tatuagem seria incompatível com o cargo da Polícia Militar. Ele então ingressa com mandado de segurança em primeira instância, esse processo é julgado, é revisto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e, pelo entendimento da primeira e da segunda instância, ele não conseguiria a aprovação no concurso público. Tendo em vista valores constitucionais, a exemplo do direito ao trabalho na própria administração pública, essa pessoa então ingressa com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que o Supremo, ele é o guardião da Constituição, ele é o grande protetor das liberdades fundamentais, dos direitos fundamentais. E então, apreciando esse tema, em uma decisão paradigmática, porque ela vai nortear futuros julgamentos, ela vai vincular a decisão dos juízes de todo o Brasil, o Supremo entende que, dependendo da espécie de tatuagem, dependendo da modalidade de tatuagem, essa pessoa pode ou não ser aprovada. A regra geral é que o concurso público tenha, através do edital, quais são as regras para aquele cargo, para aquela aprovação. Então, nós sabemos que o edital é a regra do concurso público. Mas não basta que as previsões estejam no edital, é necessário que elas também estejam na lei. Aliás, a condição de existência de um requisito do edital é a previsão legal, é a previsão de que aquela recomendação esteja na lei. Nesse caso, o Supremo então entende, nesse caso em São Paulo, do recurso extraordinário que nós estamos apreciando, que não é qualquer modalidade de tatuagem que vai reprovar o candidato. Tatuagens que não ofenderem valores constitucionais, que não sejam de incitação ao ódio, incitação ao racismo, incitação a crimes, a violência, terrorismo, satanismo, esse tipo de tatuagem poderá impedir o ingresso no concurso público. Agora, tatuagens que não violem os valores constitucionais não podem impedir o candidato de ser aprovado, ainda que essa previsão esteja no edital, ainda que essa previsão esteja em lei. E essa decisão do STF, ela vale para o Brasil inteiro? Essa decisão vale para todo o Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu repercussão geral a essa matéria. Significa dizer que todos os juízes do Brasil, né, sejam eles de primeira instância, os desembargadores em segundo grau, eles devem observar a decisão do Supremo, eles devem cumprir o que foi fixado. Nós temos dentro do direito a chamada valorização dos precedentes judiciais. E sendo o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema brasileira, a corte que protege a constitucionalidade, né, a ideia de constitucionalidade das leis, o juiz ele deve sim seguir os precedentes firmados na Suprema Corte quando existe repercussão geral ou se tratando de súmula vinculante. Então, de fato, essa decisão ela deverá ser observada por todos os juízes do Brasil. Qualquer tipo de tatuagem pode ser aprovado em concursos a partir da decisão do STF? O Supremo tem entendido que as tatuagens que não ofendam, que não violem valores
valores constitucionais que não sejam apologia a crime, incitação ao racismo, tatuagens de satanismo, dentro de uma ideia que foi desenvolvida na Suprema Corte norte-americana, né, as chamadas fighting words, né, palavras que possam incitar o ódio, incitar então a violência. Se essas tatuagens não forem entendidas dessa forma, isso não impedirá o candidato a ser aprovado. Caso o edital de algum concurso tenha a previsão expressa a proibição a tatuagens, o candidato ele pode questionar o edital do concurso na justiça? O edital é considerado a lei do concurso público. Então, o que está previsto no edital são as regras do jogo para aquele concurso. É evidente que não basta apenas estar previsto no edital do concurso. É necessário que a lei crie as exigências, os requisitos necessários que possam ser cobrados através do edital. Agora, caso um edital crie um empecilho considerado inconstitucional, tendo em vista que a Constituição é entendida como a norma jurídica mais importante do Estado brasileiro, se esse edital for inconstitucional, ou seja, se ele for contrário ao entendimento da Constituição, o candidato poderá sim questionar este edital através do Poder Judiciário. A decisão do Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário, ela foi acertada? Eu entendo que sim. Eu entendo que em um Estado democrático de direito, o pluralismo ele deve ser respeitado. A tolerância é uma das maiores conquistas da humanidade. Então nós devemos ter uma tolerância, uma convivência pacífica. Então, caso essa tatuagem não ofenda, não viole, não fira a Constituição, eu entendo que você não pode criar barreiras arbitrárias para impedir uma pessoa de exercer direitos, para trabalhar dentro do próprio poder público, dentro da administração pública. Então, o que nós tínhamos antes era uma certa segregação social com relação a algumas classes, com relação a algumas pessoas. Nós não podemos mais, hoje, nos dias atuais, entender a tatuagem como algo de marginalização, como algo de criminalidade. O próprio surgimento de estúdios de tatuagem já demonstram, né, a tatuagem como uma expressão de arte, uma expressão da manifestação do pensamento, de ideias. Inclusive, hoje nós temos, dentro de tratamentos médicos, a utilização de tatuagens para a reconstituição, né, da aparência de determinada parte do corpo, ou então para preenchimento de algum vazio, né, uma impressão ótica que favoreça aquele paciente, restaurando a sua dignidade, restaurando a sua autoestima. Então eu entendo que a análise deve ser feita no caso concreto. Se essa tatuagem não agride, não viola, não incita nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de comportamento ilegal, o candidato deve sim ser aprovado no concurso. Então, caso fosse feita uma pesquisa de opinião pública e o resultado dessa pesquisa fosse que grande maioria dos brasileiros reprovassem a tatuagem para os servidores públicos, o STF teria que rever sua decisão? Essa é uma pergunta muito interessante. Nós entendemos, em regra geral, que a democracia é a vontade da maioria. Quando nós analisamos isso juridicamente, a proteção dos direitos fundamentais, existe uma função do Supremo Tribunal Federal, que é a função contramajoritária. Muitas vezes, o Supremo ele profere uma decisão contrária à maioria para poder garantir direitos fundamentais. Então, nesse caso, eu entendo que ainda que a grande maioria da população não aceitasse esse tipo de comportamento, o Supremo não cederia a essa pressão popular, a essa pressão social, tendo em vista que o que é mais importante é a dignidade da pessoa que tem essa tatuagem, que ostenta uma tatuagem, e a possibilidade de trabalhar através da administração pública, sendo que o ingresso por concurso público é a regra geral. Mesmo que a população ainda tenha, em alguns lugares do país, uma certa resistência, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal manteria a sua decisão para garantir direitos fundamentais, para garantir a dignidade da pessoa humana dessas pessoas que apenas têm uma determinada tatuagem em seu corpo. Essa votação no julgamento desses recursos extraordinários, ela foi unânime? Nesse caso em específico é muito interessante. Nós temos um Supremo Tribunal Federal com 11 ministros, né? São 11 juízes, né? Os 11 juízes mais importantes do país. E dentro dessa composição, entre os 11 magistrados, nós tivemos apenas um ministro, que foi o ministro Marco Aurélio, que não concordou com esse posicionamento. Então percebe-se que não é uma decisão que criou muita dúvida dentro do plenário, dentro dos magistrados, o que demonstra que esse já é um tema pacificado, já é um tema que cria um imaginário coletivo de aceitação. Os próprios ministros, que, por incrível que pareça, são pessoas mais velhas, são pessoas que deveriam ter uma formação mais conservadora, hoje já têm um entendimento muito progressista, no sentido de que a tatuagem por si só não pode obstaculizar o ingresso na administração pública através do concurso.
Editais em concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagens em nenhuma hipótese? Essa é uma questão que o Supremo deixou muito clara. Não é que toda pessoa que tem uma tatuagem será aprovada obrigatoriamente. Depende da espécie, depende do tipo de tatuagem. Se essa tatuagem não violar valores constitucionais, valores que a Constituição protege, valores que a Constituição entende como muito importantes, essa pessoa não terá problema. Agora, se nós tivermos tatuagens com incitação ao ódio, racismo, terrorismo, mensagens de ódio, né? Um exemplo. Então, eu vou prestar um concurso para a polícia e tenho uma tatuagem no braço, bandido bom é bandido morto. Esse é um tipo de tatuagem que impediria, por exemplo, o ingresso a essa função. Porque a tatuagem, ela não pode ser incompatível com as atribuições do cargo. Ela não pode ser incompatível com a liturgia do cargo público. Então, algumas tatuagens realmente impedirão as pessoas a ingressar na administração pública. Lembrando que são as próprias pessoas que decidem quais tatuagens fazer. Então, perceba que se não houver violação aos valores constitucionais, ele não terá nenhum problema. Agora, sendo uma tatuagem com um teor perigoso, com um teor de incitação ao ódio, violência, racismo, terrorismo, ele não conseguirá aprovação. Você pode acessar esta e outras edições em nossas redes sociais ou até enviar um e-mail para a nossa produção. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Bianca. Parabéns pela iniciativa. É um programa de sucesso, eu tenho certeza. Tribuna Uni Toledo fica por aqui.